Boa noite, caríssimos amigos e refrigeristas. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Quemurs. Hoje é o nosso quinto webinar do ano e o tema de hoje é fato ou fake em sistemas de refrigeração e climatização. São 7 horas em ponto, então vamos iniciar o nosso excelentíssimo webinar da noite de hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Fujita, sou especialista em fluidos refrigerantes, responsável aqui na Chemours pela área de aplicação de produtos, desenvolvimento de mercado e suporte técnico, e a convite de muitos amigos nossos do setor que vieram perguntando sobre as principais dúvidas, a ideia da nossa noite de hoje é trazer aí as principais informações que a gente tem sobre boas práticas de refrigeração, dúvidas sobre fluidos novos, aplicações e tudo que vocês tiverem de dúvidas, tá certo? Então a gente já tem um bom quórum de pessoas, mas ali mais gente vai se conectando durante a noite também. E antes de mais nada, eu queria passar algumas informações gerais, tá certo? Então, esse webinar ele está sendo gravado, né? Ele vai ser disponibilizado depois para o YouTube. Caso algum amigo de vocês não esteja participando ou vai se conectar depois, perder um pouquinho da parte inicial, ele vai ser disponibilizado nas próximas semanas pelo YouTube. Quem está participando online agora, seja pelo computador, seja pelo celular, tem uma aba de perguntas. Então, aqui no nosso chat tem uma aba de perguntas no aplicativo em que você pode mandar a sua dúvida ao vivo. Eu vou lendo as perguntas, as dúvidas enquanto a gente faz a apresentação, justamente para a gente poder interagir bastante, tá certo? Quem se conectou hoje também vai receber ao final do treinamento, ao final do webinar, um certificado de participação. Bastante estudante, bastante universitário que às vezes precisa ali de um certificado de algum treinamento que tem acompanhado o segmento de refrigeração, gosta desses certificados, é importante para a formação também. Então, sempre importante a gente dar esses recados. Tá certo? Recados gerais dados, vamos iniciar com algumas informações gerais sobre a Chemours, para quem ainda não conhece. Então, quem já é mais das antigas da refrigeração deve se lembrar muito bem da Dupont. A Chemours surgiu a partir de um spin-off da Dupont lá em 2015. Então, há mais de 10 anos, a Chemours já é uma empresa 100% independente da Dupont e hoje é responsável por 3 grandes segmentos de mercado. Um deles são os fluidos refrigerantes que a gente conhece, confia, usa no nosso dia a dia. E outros 2 segmentos são os produtos fluorados de polímeros. Então, a gente tem ali o Teflon, muito utilizado como antiaderente de panela que a gente conhece no nosso dia a dia, mas também o segmento de dióxido de titânio, que é onde a gente tem o principal pigmento das tintas brancas. Então, esses 3 grandes segmentos formaram o que hoje é a Chemours, que opera como uma empresa 100% independente, com sede nos Estados Unidos e mais aí de 60 sites, unidades fabris, escritórios espalhados pelo mundo todo, tá certo? Aqui no Brasil, a gente tem nosso escritório onde eu estou hoje, localizado aqui em Alphaville, em Barueri, e temos 2 plantas produtivas, uma lá em Manaus, mais focada nos fabricantes de ar-condicionado, que estão usando o 410A e migrando para o R32. O R32 vai ser tema do nosso bate-papo da noite de hoje. E uma outra unidade aqui na região de Barueri, mais focada no transvase, no reenvase do 134A, muito utilizado hoje em aplicações de ar-condicionado automotivo, tá certo? Se você está no dia a dia da Chemours como cliente final e às vezes tem dúvida, né, precisa acessar e buscar algum distribuidor autorizado. Hoje a gente tem mais de 300 distribuidores pelo Brasil. Tem esse QR Code, você consegue escanear e ir direto para a nossa página, onde tem a lista dos distribuidores, procura pelo seu CEP, pela sua cidade, aparece um distribuidor mais próximo, ou mesmo entrando em freon.com.br, option.com.br, já tem lá uma aba também de onde comprar e onde encontrar os nossos produtos, tá certo? E um último recado para quem aí trabalha bastante tempo também no mercado de refrigeração, ou já está ali pelo menos uns 20 anos, vamos dizer assim, deve se lembrar bastante das marcas Iceon e Suva. Então, lá atrás, né, que a gente tinha um amplo portfólio de marcas de produtos de fluidos refrigerantes, como o Iceon MO99, 49 Plus, o Suva 134A, todas essas linhas de produtos hoje foram consolidadas na linha Freon, de fluidos refrigerantes, que são os fluidos refrigerantes tradicionais que a gente conhece no mercado, né? Um R22, um 404, 134, 410, inclusive o R32 é um fluido refrigerante da família Freon, justamente porque são os HCFCs e os HFCs do nosso dia a dia,
Tá? E aí os fluidos mais sustentáveis da quarta geração de fluidos refrigerantes, que a gente vai comentar um pouquinho no dia de hoje também, são os fluidos da família Option, né? Inclusive tem um aqui em cima, desse lado aqui, que é o Option XP40, usado em refrigeração comercial, que são os fluidos que hoje estão substituindo os tradicionais HFCs e HCFCs do mercado. Tá certo? Então, sem mais delongas, sem mais informações gerais, vamos começar com o nosso fato ou fake sobre refrigeração, climatização e fluidos refrigerantes. Tá certo? Lembrando que eu vou passar algumas perguntas, né, alguns mitos, algumas verdades também, e é legal que vocês comentem aqui no chat, aqui na aba de perguntas, o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, justamente para a gente poder interagir e entender um pouquinho, tá certo? Então, antes da gente começar, acho que é legal a gente compartilhar também um pouquinho do conhecimento e perguntar para vocês em qual segmento cada um de vocês atua. Então, eu vou colocar na tela uma enquete. Essa enquete basicamente está perguntando para você em qual área do segmento de ar-condicionado e refrigeração você atua. Você tem 5 opções, né? Ar-condicionado doméstico e comercial, ar-condicionado automotivo e industrial, refrigeração comercial e transporte refrigerado. E aí você pode selecionar uma, duas, três, quatro, cinco opções das que você trabalha. Certo? Então, responde aí rapidinho, só para a gente poder se conhecer, para a gente poder entender onde cada um do pessoal aqui trabalha. Estou vendo que tem bastante gente já respondendo que trabalha na área de ar-condicionado doméstico, comercial, deve estar aí com bastante dúvida, né, sobre o R32. Bastante gente aqui da área de ar-condicionado industrial, então provavelmente trabalha aí com chillers de 134, que está mudando aí para um 513, com alguns fluidos refrigerantes novos, um 454B, 410 sendo migrado também, e até refrigeração comercial, quem trabalha aqui com supermercado, com o 22, que é um tema bastante importante também, 404, que também está sendo um tema aí dos nossos webinars, tá certo? Então, fechando aqui a nossa pesquisa, vou até compartilhar com vocês, só para vocês saberem aqui onde que o nosso público, né, onde nossos amigos estão trabalhando no dia de hoje. Ó, 47% trabalhando na área de ar-condicionado doméstico e comercial, 53% hoje aqui na área de ar-condicionado industrial e 20% na área de refrigeração comercial e industrial. Tá certo? Então, tendo isso em vista, eu vou dar um pouco mais de foco nesses três segmentos, né, ar-condicionado, comercial, doméstico e industrial, e falar um pouquinho também sobre a parte de refrigeração comercial e industrial. Se você trabalha no ar-condicionado automotivo ou transporte refrigerado, também quiser deixar alguma dúvida, alguma pergunta aqui no chat, fica à vontade, tá certo? Então vamos lá, vamos começar mais tranquilo, mais leve, perguntas fáceis agora no começo, né? Que é justamente falando sobre qualidade de fluido refrigerante. Então, uma dúvida que muita gente tem, né, alguns mitos que a gente escuta no nosso dia a dia, é que fluido refrigerante é tudo igual. Então, independentemente da qualidade, eu não vou ter problema no meu fluido. Então, a primeira dúvida que a gente tem é: fluido refrigerante de baixa qualidade, ele não danifica o meu compressor, ele não vai estragar o meu sistema? Ou seja, colocar um fluido refrigerante de baixa qualidade pode não dar nenhum problema no meu sistema? O que vocês acham? Mandem aqui no chat. Enquanto isso, vocês vão mandando, a gente vai explicando um pouquinho do contexto também. Tá certo? Então, o fluido refrigerante, ó, tem gente falando que é fato, tem gente falando que é fake, mas a grande verdade é que um fluido refrigerante de baixa qualidade, ele vai sim danificar o seu sistema. Ou seja, quando a gente tem, né, um sistema de refrigeração, o fluido refrigerante ele é como se fosse o sangue do nosso equipamento. O coração do seu sistema é o compressor e o sangue vai ser justamente o fluido. Tá? A gente tem algumas fotos aqui que os grandes fabricantes de compressores, né, uma Bitzer, uma Danfoss, uma Copland, compartilham com a gente, justamente de casos que tiveram problemas de operação, né, do compressor, justamente por conta do uso de fluidos refrigerantes de baixa qualidade. E o que esses fluidos refrigerantes de baixa qualidade podem causar? Primeiro, presença de umidade, né? A gente sabe que a umidade dentro de um sistema de refrigeração vai gerar acidez, a acidez vai gerar corrosão, corrosão pode gerar vazamento, pode gerar perda da parte metálica do seu sistema de refrigeração, do seu compressor, das bobinas, né, por exemplo, da parte do motor. Outro produto que está contaminado, por exemplo, com gases não condensáveis, pode ter como consequência altas temperaturas de descarga. Altas temperaturas de descarga levam o quê?
carbonização do óleo lubrificante. E a falta de lubrificação é um dos principais problemas mecânicos que a gente tem no compressor, né? Compressor é um equipamento que tem uma parte móvel, seja um scroll, seja um compressor centrífugo, um parafuso, um recíproco, né, de pistão. Sempre a gente vai ter ali um óleo lubrificante fazendo a lubrificação das partes móveis. E quando esse óleo ele carboniza, ele perde, né, suas propriedades de viscosidade e de lubrificação, você pode ter aí grandes riscos e riscos muito sérios à operação desse equipamento até a sua quebra por completo, tá certo? O compressor, lembrando que muitas vezes é o equipamento, né, o componente mais caro do sistema, né? A gente tem desde um compressor hermético de refrigerador doméstico, que custa 150, 200 reais, 500 reais, até um compressor de um chiller centrífugo, que às vezes custa mais de R$ 1 milhão. Então é muito importante que o fluido refrigerante seja de baixa qualidade para que a gente não tenha nenhum tipo de falha, nenhum tipo de problema no seu equipamento. Por quê? Porque a gente comenta, né? Imagina, você tem um sistema de refrigeração filé novinho, responsável por tocar toda a sua casa de máquinas ali da parte de um supermercado, de uma indústria de bebidas, de alimentos, por exemplo, e aí você tem como se fosse uma Ferrari e aí abastece ela com combustível adulterado. Então, muito importante sempre a gente selecionar e utilizar um fluido refrigerante que seja de boa qualidade. Por quê? Fluido refrigerante de boa qualidade, ele vai trazer eficiência no seu equipamento, vai trazer toda a questão de normas e qualidade que a gente vai comentar, vai ser livre de contaminantes, livre de umidade, livre de gases não condensáveis e vai trazer principalmente segurança na sua operação e no seu manuseio. Muitas vezes a gente vê no mercado produtos sendo vendido como produto não inflamável, né? Por exemplo, um 134, um R22, um 410A, que é um fluido refrigerante que não é inflamável, mas que lá dentro de algumas botijas, alguns cilindros, pode ter algum contaminante, um hidrocarboneto que pode ser inflamável se o fluido for de baixa qualidade. Então, sempre muito importante a gente se atentar a esse quesito de qualidade de fluidos refrigerantes, tá certo? E falando sobre qualidade, a gente também não pode deixar de falar sobre composição. E composição de fluido refrigerante, vocês acham que é tudo a mesma coisa? Ou seja, se eu comprar um 134 na loja A da marca A, na loja B da marca C, o fluido 410 aqui e ali de qualquer fabricante, ele sempre vai ser a mesma coisa? O que vocês acham? Tem gente falando aqui que é sempre a mesma coisa, que tanto faz a marca, tem gente que está falando que não, que tem fluido que pode estar sendo vendido como gato, como lebre, que estão mandando aqui. Mas a verdade é que, infelizmente, a composição do fluido deveria ser a mesma, mas na prática não é isso que acontece. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um 410A. 410A que, por norma, né, pela ARE 700, que é o padrão internacional de qualidade e composição do fluido refrigerante, estipula que o 410A é uma mistura de 50% R32, 50% R125. Porém, tem fabricante, né, importador, que vende um 410A, que quando você olha ali a lista de componentes da composição, tem qualquer coisa que não seja a composição do 410A. Né? Então, aqui nesse caso tinha 52% de 143, 44% de R125, 4% de R134. Isso nunca vai ser um 410A. E isso impacta diretamente na operação do seu sistema. Então, se você está tentando fazer ajuste de set point de evaporação e condensação, não vai bater com a relação de saturação e pressão e temperatura. Ajuste de superaquecimento também não vai conseguir fazer o ajuste correto. Subresfriamento da mesma maneira, além da questão do desempenho. A eficiência energética daquele split de 410A, por exemplo, ela foi projetada pelo fabricante para trabalhar com 410A. Quando você põe uma mistura de gases ali que não tem nada a ver com 410A, o desempenho com certeza pode ser afetado, além do mais da segurança, né? Igual a gente comentou, se tiver ali um contaminante, que é um hidrocarboneto, alguma coisa muito inflamável, que não deveria estar ali, pode ser um risco na operação também, tá certo? E aí, como que a gente sabe se um fluido é refrigerante é de boa qualidade? Por quê? Quando você chega ali numa loja, num distribuidor, compra online, né, o seu fluido refrigerante, ele vem assim, né, vem com uma botija, um cilindro, né, a popular botija, né, que é o DAC, né, o nome técnico dele é DAC, que é o cilindro do seu fluido refrigerante. Só que quando você olha o cilindro, ele está dentro de uma caixa, né, tem ali um rótulo, uma informação, um pictograma de risco, uma nomenclatura,
mas você não enxerga o que tem lá dentro daquele fluido. Então é muito difícil você saber o que tem dentro daquela embalagem. Então, quais são formas de você, pelo menos, suspeitar e entender se quem está vendendo aquele fluido refrigerante está vendendo de fato o produto que a gente tem indicado na embalagem? E a primeira forma é saber a questão da nomenclatura. O que é a nomenclatura de fluido refrigerante? Aquele R-22, R-134, R-404, nada mais é que o RG do seu fluido refrigerante. Por quê? Sempre que uma indústria desenvolve um novo produto químico para ser utilizado como fluido refrigerante, ela é submetida para a ASHRAE. ASHRAE, que é a Associação Americana de Engenheiros de Refrigeração, e essa associação ela faz todas as análises possíveis para aquele fluido refrigerante. Testes de pressão, de compatibilidade, de capacidade, temperaturas, range de operação. E se ele for aprovado para ser utilizado como fluido refrigerante, ele recebe essa nomenclatura precedida pela letra R. Então, se por acaso você viu um produto ali que já não tem a nomenclatura ASHRAE, ou seja, esse R-134, R-410A, R-22, já é um primeiro ponto de atenção. Uma segunda forma de você desconfiar olhando a nomenclatura é ver se a nomenclatura está escrita corretamente. Por quê? Não é de qualquer forma que essa nomenclatura pode ser digitada, né, pode ser redigida. Quando a gente está falando de substâncias que são puras, né, aquelas fluidos refrigerantes que a gente está acostumado no nosso dia a dia, que pode carregar na fase líquida, pode carregar na fase gasosa, que é um caso do R22, um 134, são o 141B, que a gente usou bastante na parte de limpeza. Todos esses fluidos refrigerantes que são substâncias puras, ou eles não têm uma letra ao final, ou a última letra ela sempre vai ser minúscula. Porém, se for uma mistura, e como que eu sei se é uma mistura? Se ele é um fluido da família 400 ou 500. 410, 404, 407, 503, 513, 514, sempre ao final vão ter uma letra maiúscula. Então, se você olha na embalagem, aquele R134 que deveria ter um azinho, está com um azão, tem alguma coisa de errado aí também. Por quê? Se nem o fabricante, né, nem a pessoa que está vendendo aquele produto sabe como escrever o nome daquele fluido refrigerante, quiçá vai saber o que tem dentro daquele cilindro, dentro daquela lata. Então, prestem bastante atenção quando você for comprar um produto, né, um fluido refrigerante, olhe sempre a nomenclatura. Tá? E outro ponto muito importante é com relação à qualidade e composição. Então, existe uma norma chamada ARES 700, que é essa daqui, que é a norma de especificação de qualidade e composição. O que essa norma diz? Assim como no nosso dia a dia ali do Inmetro, né, a gente vai comprar gasolina num posto, etanol, tem ali a quantidade de etanol que você pode ter na sua gasolina. A ARES 700 ela vai falar a quantidade de gases não condensáveis, de umidade, da proporção da composição daquela mistura, todos os possíveis contaminantes que você pode ter em algum fluido refrigerante estão ali designados os limites dentro da ARES 700. Se o fabricante ou quem comercializa aquele produto não segue a ARES 700, com certeza aquele produto que está sendo vendido não é um fluido refrigerante aprovado e homologado pelos fabricantes de equipamentos, de compressores, de sistemas, tá certo? Então, lembrando ali da nomenclatura e lembrando da norma ARES 700, é já um bom indicativo para você ter no seu dia a dia de escolha do fluido refrigerante, tá certo? Uma segunda dúvida, terceira dúvida já na verdade, que a gente tem é justamente com relação ao uso do R22. A pergunta é a seguinte: eu poderei usar o R22 e outros HCFCs para sempre no meu sistema de ar-condicionado e refrigeração? O que vocês acham? Quem entrou um pouquinho mais tarde e não acompanhou o comecinho do webinar, lembrando que aqui a gente tem, né, uma aba de chat de perguntas que você consegue acessar e mandar os seus comentários. Eu vou lendo aqui enquanto a gente vai conversando. Até o Lucas Henrique já mandou aqui que não, né, que é fake, que ele não vai poder usar o R22 e outros HFCs para sempre no sistema, para a gente poder interagir também. E o Lucas está 100% coberto de razão. Por quê? O R22, assim como o R123, 141B, são produtos que são HCFCs, né? São os hidroclorofluorcarbonos, e esses produtos eles são regulados pelo Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal
quem nunca ouviu falar, é um tratado internacional que o Brasil é país ratificador, que visa o que a gente chama de eliminação, né, o phase out, de todas as substâncias que têm ODP, ou seja, que tem potencial de destruição da camada de ozônio. Então a gente vai estar falando hoje do R22, do R123, do 141B, e a cada período de anos o Brasil reduz a quantidade que pode importar e utilizar desses fluidos refrigerantes até a eliminação total em 2040. Mas por que isso é tão relevante para o setor? Hoje, se você trabalha no segmento de refrigeração comercial, você vai ver que 1 a cada 2 supermercados, em média, né, metade dos sistemas de refrigeração comercial hoje em operação no Brasil, ainda trabalham com R22. Se você trabalha na indústria, que tem bastante equipamento com chiller com R22, ainda em operação em grandes cargas, né, chillers aí que às vezes tem 800, 700, 1.000 quilos de carga de fluido refrigerante com R22. Quem trabalha ali na área de climatização com chillers também, splits já não tanto, mas chillers também, ainda tem bastante equipamento com R22 instalado, por exemplo, em data centers. Então, esses equipamentos, em curto período de tempo, vão precisar ali de substitutos. Por quê? Porque esse ano o Brasil teve uma redução de quase 70% desses HCFCs, né, 67,5%. Em 2027, ou seja, a gente está falando ali de 1 ano e 4 meses, essa redução passa a 88,5%, ou seja, quase 90%. Até 2030, que essa redução é praticamente total, 97,5%, até o corte de 100% em 2040. O que significa? Que o R22 vai começar a ser cada vez mais escasso no mercado e, consequentemente, essa redução de disponibilidade vai aumentar os preços, né, desse produto na revenda e, ao mesmo tempo, a gente vai precisar de substitutos, de alternativas que a gente possa utilizar para substituir esse R22, tá certo? Então, se porventura você ainda trabalha numa empresa que usa muito R22 ou presta serviço, né, para segmentos, né, e clientes que ainda usam muito R22, fiquem ligados que os próximos anos prometem aí uma grande necessidade dessa parte de substituição do R22, tá certo? Em paralelo, outra dúvida que o pessoal tem é: poxa, eu não posso usar mais o R22, que é um HCFC. Eu vou poder utilizar um HFC, né, como é o R404, um 410, um 134, para sempre no meu sistema de refrigeração ou climatização? O que vocês acham? Mandem aqui no chat. Pedro está falando que acha que vai poder. Jorge está falando que acha que não. E a grande verdade é que esses HFCs, né, os 410, 404, 134, também estão sendo regulados do ponto de vista da sua utilização. Então, assim como o protocolo de Montreal rege, né, regula o uso dos HCFCs, a emenda de Kigali ela visa o que a gente chama de phase down, ou seja, uma redução daquelas substâncias que têm alto GWP, tem alto potencial de aquecimento global. E aí a gente vai estar falando desses fluidos, como é o caso aqui do 404, né, que a gente vê muito em refrigeração comercial, como é o caso do 410A, muito utilizado em equipamentos de ar-condicionado, 134 em chillers, 134 também em ar-condicionado automotivo. E como que funciona essa agenda, né, de emenda de Kigali? Desde o ano passado, desde 2024, o Brasil passou a ter um teto limite de quanto pode consumir dessas substâncias e a partir de 2029, ou seja, daqui a 4 anos, a gente inicia as reduções, né, 10%, 2035, 30%, 2040, 50%, até a redução máxima de 80% em 2045. Então, hoje, optar por um fluido que tem alto GWP, né, alto potencial de aquecimento global, também não é uma boa ideia. Por quê? Redes de supermercados hoje que estavam usando 22 e está inaugurando loja nova, por exemplo, agora com 404, talvez seja uma estratégia ali de curto prazo. Por quê? Porque em pouco tempo, né, essas lojas com 404 talvez tenham ali um impacto também do ponto de vista de disponibilidade por ser um fluido de alto GWP, de alto potencial de aquecimento global. Aí você fala, poxa, Lucas, mas não posso usar 22, não posso usar 404, 410, 134, o que eu vou fazer da minha vida? Vou parar de ter sistemas de refrigeração e climatização? E a verdade é que não. Por quê?
a Chemours desenvolveu o que a gente chama de HFOs, ou as hidrofluorolefinas, que para quem nunca ouviu falar, é a quarta geração de fluidos refrigerantes. Por quê? Lá atrás, né, nos anos 2000, foi feito um estudo de qual era a aplicação de refrigeração que mais vazava fluido, né? Então, estudou se era ar-condicionado automotivo, se era refrigeração comercial, se era refrigeração industrial, se eram chillers, se era o seu ar-condicionado ali da sua casa, e foi observado que a aplicação onde mais vazava fluido refrigerante era justamente o ar-condicionado automotivo. O ar-condicionado automotivo era a aplicação onde a gente usava tradicionalmente o 134A. E esse 134A, quando é liberado na atmosfera, ele tem um tempo de vida de aproximadamente 13 anos. Ou seja, se porventura seu carro que tem ar-condicionado vazou, popularmente a gente chama, né, de vazou o gás do ar-condicionado do seu carro lá em 2012, ele está até hoje promovendo efeito estufa e aquecimento global. Por quê? Porque esse 134A tem um GWP, um potencial de aquecimento global, de praticamente 1.300. Ou seja, tinha 1.300 vezes mais impacto que o CO2. E foi pensando nisso que a Chemours desenvolveu o R1234YF, o Option YF, o primeiro HFO do mercado, justamente para substituir o 134 em aplicações de ar-condicionado automotivo. Tanto é que nos Estados Unidos, Europa, 100% dos veículos de passeio do dia a dia, né, que são os que comercialmente são os mais vendidos em volume, hoje utilizam 100% o R1234YF, que tem um GWP abaixo de 1, ou seja, quando ele é liberado da atmosfera, o tempo de vida é de somente 11 dias. Então, quando você reduziu ali de 13 anos para 11 dias, o GWP desse fluido reduz significativamente. Tá? E aí, a partir dessa molécula, né, desse R1234YF, a Chemours desenvolveu a família Option de fluidos refrigerantes, que são os fluidos aí que vão substituir o R22, 404, 407, 134, 410, seja em retrofit, seja em sistemas novos. Tá? Tudo que for Option da série XP, a gente vai falar aí de um XP40, XP10, XP44, XP30, são fluidos de retrofit, ou seja, a ideia, a proposta é você poder utilizar os mesmos compressores, trocadores de calor e conservar esses grandes componentes trocando fluido e refrigerante. Lembrando que todos os fluidos da série XP não são inflamáveis e já tem um ODP zero e um GWP menor do que os HFCs e HCFCs. Por outro lado, quem está pensando nos fluidos com o menor potencial de aquecimento global possível, aí a gente vai estar falando do Option XL para sistemas exclusivamente novos, porque são fluidos que são A2L, levemente inflamáveis, então só podem ser usados para projetos de equipamentos de sistemas novos que são ali adaptados para esses novos fluidos, tá certo? Então, essa aqui é uma tabelinha mestre, tá? Então, se você quiser tirar um print, tirar uma foto, essa é basicamente uma tabelinha que eu gosto de mostrar para vocês, que mostra por aplicação, ou seja, aqui em cima eu tenho uma aplicação de refrigeração e chillers de baixa ou média temperatura, né, meu fluido evaporando abaixo de 0 graus, aplicações de ar-condicionado, climatização e chillers, chillers de média pressão, né, tradicionalmente usam ali um 134, aqui a aplicação de ar-condicionado, chillers e bombas de calor com fluidos de uma pressão um pouquinho mais alta, como é o caso do 410, e aqui chillers de baixa pressão, né, conhecidos ali como os nossos chillers centrífugos, que eram antigamente com R123. Então aqui eu tenho basicamente os fluidos tradicionais, né, um HCFC ou HFC, e em verde os fluidos de retrofit, ou seja, os fluidos que vão fazer a substituição do fluido refrigerante anterior. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento aqui que hoje opera com R22 ou R404 em refrigeração comercial, ele vai poder ser substituído pelo Option XP40, o R449A. Se for, por exemplo, o 134, em um chiller, o substituto é o Option XP10, o R513A e assim vai. Tá? E aqui embaixo, em azul claro, a gente vai ter todos os fluidos da série Option XL.
XL, lembrando que são aqueles fluidos que têm o menor potencial de aquecimento global possível, mas são somente para equipamentos novos. Então, um exemplo aqui, o XL20, que é o R454C, é o fluido que está sendo utilizado para a substituição do 22404 em aplicações de supermercados novos, por exemplo, justamente porque o GWP é super baixo, né? Baixo aí de 150. Quando a gente olha ali para a climatização, chillers que trabalhavam com 410 ou até mesmo com R32, a gente tem o 454B, que é o XL41, que vem sendo utilizado aí, inclusive aqui no Brasil por fabricantes nacionais, como é o caso ali da Mecalor, da Climatix. Tá? Então, lembrando, só uma tabelinha resumida, caso vocês tenham alguma dúvida depois de qual fluido substitui qual, pode mandar aqui na nossa aba de perguntas que a gente vai respondendo. Tá certo? Passando para a próxima dúvida, agora nada a ver com retrofit, com legislação, é óleo lubrificante. Eu posso utilizar qualquer óleo lubrificante no meu sistema? O que vocês acham? Manda aqui na aba de perguntas que a gente vai responder em alguns instantes. E a verdade, o João até já respondeu, João Paulo Galvão, próprio Júlio César Monteiro aqui também já responderam que não, que eu não posso usar qualquer fluido, qualquer óleo lubrificante no meu sistema. Por quê? Assim como o fluido refrigerante precisa ter qualidade, precisa garantir a eficiência do seu equipamento, o desempenho, o óleo lubrificante também é extremamente crucial. Por quê? Quando um fabricante de compressor, uma Bitzer, uma Copland, uma Embraco, uma Tecance, uma Dorin, uma Maekawa, desenvolve um compressor. Pode ser um compressor pequeno, né, um parcial ali de 1 HP, até um compressor centrífugo, parafuso gigantesco, ele foi testado com um óleo lubrificante específico, que tenha uma viscosidade específica. Por quê? Porque o óleo lubrificante vai reduzir o atrito entre as partes móveis do compressor. Quando a gente coloca qualquer óleo lubrificante, pode ser óleo de soja, né? Tem gente tem louco para tudo, mas você compra qualquer óleo lubrificante que não segue a especificação do fabricante do compressor, toda aquela engenharia que foi feita sobre aquele componente, aquele equipamento, ela é perdida. E quando a gente perde a lubrificação das partes móveis, a tendência é que aquele compressor quebre por falha mecânica, seja por falta de lubrificação, né, um excesso de atrito, ou às vezes até ele trava, superaquece. Já vi casos ali da parte metálica fundir uma na outra, justamente por conta da lubrificação incorreta. Além disso, esse óleo lubrificante ele precisa ser de um tipo correto. O que é o tipo correto? A gente vê no mercado óleo lubrificante que é mineral, óleo lubrificante que é sintético, poliéster, óleo lubrificante que é polialquileno glicol, né, óleo que é AB, né, alquilbenzeno, e o tipo do óleo lubrificante ele precisa ser compatível com o fluido refrigerante. Até o Marcos já jogou até aqui no chat para a gente, né, na aba de perguntas, que justamente necessita dessa compatibilidade. Por quê? Quando o sistema de refrigeração está em operação, o óleo lubrificante ele inevitavelmente vai sair do compressor e vai ficar preso em tubulações, né, de difícil geometria, em curva, sifão, vai ficar preso no seu trocador de calor, seja no evaporador e no condensador, e quem retorna esse óleo lubrificante para o compressor é o fluido refrigerante. Então, o fluido refrigerante e o óleo lubrificante precisam ter o que a gente chama de miscibilidade, ou seja, eles precisam se misturar. Quando ele se mistura com o óleo lubrificante, o fluido refrigerante retorna esse óleo para o cárter do compressor, garantindo que você tenha ali o local correto do óleo que é dentro do compressor. Então, se você tem, por exemplo, um sistema que opera tradicionalmente ali com 410, com 404, com 134A, que tradicionalmente a gente utiliza um óleo sintético poliéster, porém, alguém porventura colocou lá dentro um óleo lubrificante mineral, esse óleo mineral não vai ter a compatibilidade, a miscibilidade correta com esse fluido refrigerante. Esse óleo não retorna para o compressor, não retorna baixo nível, aumenta, né, o atrito, tem a quebra ali do seu compressor. Tá certo? Além disso, é muito comum a gente ver, principalmente em aplicações de grande porte, né, quem trabalhar na indústria com sistemas com evaporadores inundados, compressores que são centrífugos e parafuso, esse arraste de óleo ele tende também a ficar bastante concentrado, por exemplo,
nos evaporadores, né? Então, quem trabalha aí, por exemplo, com evaporador inundado, é muito comum o óleo ficar na parte de baixo desse evaporador inundado. E às vezes a pessoa precisa fazer drenagem, né? Precisa ter um sistema de bombeamento de retorno, e quanto melhor for essa miscibilidade do fluido com o óleo, mais fácil esse óleo lubrificante retorna para o seu compressor, tá certo? E aqui nessa foto a gente consegue ver justamente esse caso da miscibilidade. Então, nessas imagens que você vê separação de fase, é justamente onde você tem um óleo lubrificante que não é compatível, não é miscível com esse fluido. É como quando você mistura óleo e água, por exemplo, você vê uma separação de fases. Por outro lado, quando você olha alguma imagem ali que você não consegue diferir, né, onde é óleo e onde é fluido refrigerante, é justamente quando você tem fluidos que são miscíveis com aquele óleo lubrificante. Tá? E aí uma cola, que é fácil de lembrar, todo fluido que for HCFC, R22, R123, R502, são fluidos que tradicionalmente vão ser compatíveis com óleo lubrificante mineral. Tá? Por outro lado, se você trabalha com um fluido refrigerante, por exemplo, que é um HFC, 134, 404, 410, 407, 513, 449, que são fluidos tradicionalmente HFCs ou HFOs, eles vão ser compatíveis ali com óleo lubrificante sintético poliéster. Tá? Existem alguns fluidos que são, vamos dizer assim, flexíveis, né? Por exemplo, o 438A, que é o MO99, ele é compatível com óleo mineral, alquilbenzeno e sintético poliéster. O MO29 é a mesma coisa, o MO49 Plus também. Então, na linha Freon MO, além de ser compatível com mineral oil MO, de óleo mineral, ele também é compatível com óleo sintético poliéster. Tá? E aí tem até uma dúvida aqui que o Leonardo Azevedo mandou, que é se existe algum óleo que trabalha com mais de um tipo de fluido refrigerante. Então, a verdade é que sim, né? Então, mesmo óleo sintético poliéster, por exemplo, um BSE32, que usa muito em 404, também vai ser funcional, por exemplo, um compressor de 507 que tem essa mesma viscosidade, né? BSE32, desculpa. Então, é sempre importante, né, de maneira geral, a gente seguir o que o fabricante do compressor recomenda. Então, tá na dúvida? Entra ali no site da Bitzer, da Danfoss, da Dorin, da Tecans, da Embraco, vê o modelo do seu compressor, vê qual a especificação, né, do óleo lubrificante para a gente não ter um problema de quebra por falta de óleo ou pelo uso do óleo lubrificante incorreto. Tá certo? Próxima dúvida, essa aqui é clássica, que é quem é repositor de gás, né? A gente fala quem tem oficina de troca de gás e fluido refrigerante vai me odiar, mas tem um mito muito grande que é fluido refrigerante tem validade e deve ser substituído periodicamente. Ou seja, trabalhou um ano, tem que trocar o gás. Trabalhou 6 meses, tem que trocar o gás. Deu algum probleminha, tem que trocar o gás. Até o Marcos já deu risada aqui e mandou que é fake, né? Por quê? Fluido refrigerante não possui prazo de validade. E a gente vê muito, a gente fala aí, o popular pendurador, que gosta de vender serviço de troca de gás, né, de troca de fluido para o cliente final. Mas, na verdade, o fluido refrigerante ele não tem prazo de validade. Por quê? Quando você trabalha com as boas práticas de refrigeração, o fluido refrigerante ele não sofre alterações de composição, ou seja, aquele 134 que estava dentro do ar-condicionado do seu carro, ele sempre vai ser 134. Por quê? Lá dentro do seu ar-condicionado, ele só sofreu transformações físicas, ou seja, ele saiu da fase líquida, foi da fase vapor. Aumentou pressão, reduziu pressão. Aumentou temperatura, reduziu temperatura. Ou seja, ele não sofreu transformações químicas. Aquele 134 não virou outro produto. Então, consequentemente, se seu sistema opera sob as boas práticas, ele não tem prazo de validade e pode ser recirculado por tempo indeterminado, tá certo? Então, um mito que a gente tem, né, às vezes, do dia a dia, né, da refrigeração, da aplicação é, então o fluido já está ali 3 anos no meu carro, está na hora de trocar o gás do ar-condicionado. Isso não é uma verdade. Tá? E aí, às vezes, o pessoal me pergunta, mas então quando que eu preciso, de fato, substituir a carga do meu fluido refrigerante? Então, você só vai precisar substituir a carga do fluido
refrigerante do seu ar-condicionado, do seu supermercado, do seu sistema industrial, em casos de contaminação ou procedimentos de manutenção incorretos. Ou seja, quando a gente falou lá de qualidade de fluidos refrigerantes, a gente falou de alguns contaminantes, como gases não condensáveis, umidade, acidez. Quando você tem esses contaminantes dentro do seu sistema, todo aquele fluido que você tinha já está prejudicado. Por quê? A umidade em presença do fluido refrigerante, em presença do óleo lubrificante, forma ácidos. Então, aquele 134A que você tinha dentro do seu sistema virou ácido fluorídrico, né, o HF, que é um ácido bastante forte que vai levar, por exemplo, à corrosão de tubulação e partes metálicas. Se porventura você fez procedimentos de manutenção incorretos, ou seja, eu não fiz vácuo no meu sistema, né? Fui fazer a carga de fluido refrigerante de uma máquina que era de R22 e coloquei lá dentro R134A, ou seja, fiz uma mistura de dois fluidos refrigerantes diferentes no mesmo equipamento, ou tive um problema de quebra, né, tive carbonização do óleo e queima do compressor, aí você teve uma mistura, né, lá dentro que não é mais aquele seu R22, aquele seu 134, aquele R410A. Então, nesses casos que você teve uma alteração da composição, né, daquele fluido refrigerante dentro do seu equipamento por contaminação ou por procedimento de manutenção incorreta, você vai precisar, de fato, trocar a carga desse fluido. E muita gente me pergunta, poxa, Lucas, mas é fácil falar quando você tem um ar-condicionado de um carro que tem ali 450 gramas, né? Se precisar trocar 450 gramas de fluido, sai barato, é fácil de eu fazer, tem uma oficina perto da minha casa que faz, não tem um problema. Mas e se for um chiller industrial que eu tenho ali 900 quilos, 1 tonelada de carga de fluido refrigerante? Como que eu sei se aquele fluido refrigerante está contaminado ou não? Então, a maneira ideal é você coletar uma amostra desse fluido e fazer uma análise em laboratório. Existem alguns laboratórios certificados que fazem cromatografia gasosa, análise de acidez. Na prática, é muito difícil a gente ter esse tipo de análise, porque o pessoal não quer ter essa dificuldade, essa trabalho, né, de coletar uma amostra e fazer a análise. Tem gente que tem aqueles analisadores portáteis, né, a própria Mastercool vende alguns que você consegue fazer uma análise em campo e já ter um diagnóstico prévio ali de qual que é a composição daquele fluido refrigerante no sistema, mas no pior dos casos, qual que é a forma mais simples e mais prática de você ver se aquele fluido está contaminado ou não? É olhar a relação de temperatura de saturação teórica versus a real. Como que você faz isso? Nesses sistemas grandes, geralmente você tem um tanque de líquido, né? Um tanque de armazenamento. Então, o que que você pode fazer? Verificar qual que é a pressão que está aquele tanque de líquido e qual que é a temperatura que o fluido refrigerante se encontra naquele tanque de líquido. Na maior parte das vezes, o tanque de líquido ele vai estar ali na temperatura ambiente, né? Então, um dia ali que está 22 graus, o tanque de líquido provavelmente vai estar nesses mesmos 22 graus e no manômetro, né, conectado naquele tanque, você consegue saber qual que é a pressão daquele tanque. Comparando essa relação de pressão e temperatura de saturação com a nossa régua, né, de pressão e temperatura, régua da Chemours, pode ser régua da Danfoss. Danfoss tem um aplicativo muito bom também dessa relação de pressão e temperatura, você consegue ver se a relação está muito próxima ou não. Se por acaso você vê que aquela pressão indicada no seu manifold, no seu manômetro ali no tanque está muito mais alta do que a pressão teórica, né, da relação de pressão e saturação, é muito provável que você possa ter ali a presença de gases não condensáveis. Tá? Então isso já é um indicador, é um indício de que você está tendo uma contaminação no seu sistema. Outra forma de ver é se quando você tenta fazer ajuste ali de superaquecimento, subresfriamento, as temperaturas de evaporação e condensação no controlador, no PLC do seu sistema, elas não estabilizam, também pode ser um indicativo que aquela mistura que está lá dentro não é exatamente um 404, não é exatamente um 410, pode ter tido algum tipo de contaminação com gases não condensáveis ou até mistura, né, de outros fluidos refrigerantes diferentes dentro de um mesmo equipamento. Tá? E aí uma pergunta, né, aproveitando que a gente está falando desse tema, o João mandou aqui assim, e se por algum motivo, né, o técnico de viração ali, sem querer, misturou no mesmo sistema um R22 e um 134? O que eu faço? Tem como recuperar? E a resposta, infelizmente, é não.
Nesse caso, se você misturou dois fluidos diferentes dentro de um mesmo sistema, o ideal é recolher esse fluido refrigerante e fazer uma nova carga com o fluido correto no seu equipamento, sempre fazendo a carga por massa, por balança. Tá? Porque depois que esses dois fluidos refrigerantes se misturam, você não consegue separar esses fluidos dentro do equipamento. Para fazer essa separação, precisa recolher o fluido, mandar numa central de reciclagem e regeneração que vai fazer a destilação desse fluido. Às vezes também não é possível e tem que mandar incinerar o fluido refrigerante. Então, misturou dois fluidos diferentes no mesmo equipamento, não tem outra saída a não ser fazer a troca completa da carga daquele fluido. Tá? Então, como que a gente evita isso? Procedimentos de manutenção e principalmente identificação. Né? Se aquela máquina tem uma lista técnica, tem uma identificação no compressor, no tanque de líquido, escreve ali qual que é o fluido refrigerante que está carregando naquele sistema, que de bate-pronto, né, a pessoa vai olhar, vai carregar e vai ver que já é um R22, um R134, um R410A. Tá certo? Próxima dúvida com relação a armazenamento. Eu posso guardar a minha botija, a minha lata, meu tom tanque, né, meu cilindro ali de fluido refrigerante em qualquer local? Né? Posso guardar numa estufa, posso guardar no porta-malas do meu carro, posso guardar em qualquer ambiente? O que vocês acham? O João já mandou aqui também que não, né? Até mandou antes de eu passar aqui os slides, né? Foi mais rápido do que eu, já falou que é fake. Por quê? Muita gente não sabe, mas o principal risco de todo fluido refrigerante, né, de toda embalagem, de todo DAC que a gente tem, é justamente a pressão. Então, por quê? Todo aquele fluido refrigerante comercializado nessas botijas, ele é um líquido pressurizado com o próprio fluido refrigerante, e assim como numa panela de pressão, né, quando está cozinhando um feijão, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão interna. Então, essas botijas, esse aquela válvula. Então, é muito importante você ter um armazenamento correto dessas embalagens. E o mais importante é a gente falar da temperatura onde essas embalagens precisam estar armazenadas, que a recomendação é sempre abaixo de 52 graus Celsius. Por quê? É muito comum a gente ver um técnico de aviação indo numa loja, indo num distribuidor, né, ou até mesmo indo fazer uma manutenção na casa de um cliente e deixar a botija do fluido refrigerante no porta-mala do carro. Por quê? Porque é o meio de transporte que ele tem no dia a dia. Porém, o porta-mala de um carro, ele atinge facilmente 70 graus, 75 graus em um dia quente. Né? Então, imagina, a gente estava no inverno agora, temperaturas tranquilas, eu sou aqui de São Paulo, fez aí na faixa de 12, de 15 graus, mas imagina você no verão, no Nordeste, né, na sombra, fazendo 37 graus. Qual que vai ser a temperatura que vai estar dentro ali do porta-mala do meu carro? Né? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser essa pressão, e é muito importante que a gente tenha sempre abaixo de 52 graus Celsius. Tá? Garantindo essa temperatura abaixo de 52 graus Celsius, você não tem nenhum risco, nenhum perigo. Tá? O que é importante comentar é que as botijas da Equimurs, elas sempre têm um disco de ruptura. Então, quando você olha na parte superior das botijas, ele tem um disco que justamente vai fazer o papel de alívio dessa pressão. Então, caso porventura você esqueceu, deixou lá, passou de 52 graus Celsius, esse disco ele abre, né, não deixa a botija estourar, igual foi nesse caso aqui desse vídeo. Então, nesse caso não era nem produto da Kemura, mas a gente tem aqui justamente o rompimento, né, da embalagem, que aí pode ter causado um acidente até maior, mas é muito importante que você tenha sempre esse transporte e armazenamento correto. Tá? Lembrando que não é só no transporte que a gente tem risco de temperaturas altas. Tá? O João mandou aqui que uma vez deixou o carro no sol com o termômetro, bateu 65. Então, 65 já é muito mais que os 52. Né? Então, sempre atento. Mas tem muita gente que armazena fluido refrigerante, porque às vezes tem uma loja, tem uma oficina
E eu já vi caso de gente que armazenava uma botija perto de uma churrasqueira, né? Não esse tipo de churrasqueira que eu estou mostrando aqui, eu já vou falar dela, mas churrasqueira mesmo, igual a gente tem em salões, né, de festas, em ambientes, que quando a pessoa foi fazer um churrasco, colocou o carvão lá, esquentou e a parede da churrasqueira estava em contato, né, próximo com a parede de botija. E aí a churrasqueira lá dentro está mais de 200, 300, 400 graus, não sei, está quente, né? E aí, consequentemente, aquela botija também teve o aumento da temperatura e houve, né, a abertura desse disco de ruptura. Então, muito cuidado no armazenamento e no transporte dessas embalagens, tá? E aí uma dica, né? A gente sempre gosta de reaproveitar, né? Brasileiro é criativo, gosta de usar o DAC para fazer artesanato, banquinho, lixeira, porta-moeda, mas jamais utilizem para fazer churrasqueira. Por quê? Dentro daquela embalagem, a gente tinha o fluido refrigerante. Depois que a pessoa fez a churrasqueira, o que ela fez? Ela cortou no meio, pintou com tinta preta, né? E aí você vai fazer um churrasco, além da tinta, você jogou ali seu carvão e esquentou. Então, todo o residual de produto químico que você tinha na parede da botija, toda aquela tinta residual, ela vai para onde? Vai temperar a sua carne. E aí vai chegar no seu churrasquinho do final de semana, temperado com um Freon 22, ou um Freon 410, ou um Freon 404, tá certo? Então, não façam isso. Churrasqueira de DAC de botija jamais. Inclusive, tem gente que faz, né, com cilindro de óleo, é a mesma ideia, não façam, tá? Tudo que for produto químico, embalagem de produto químico, de óleo, de fluido refrigerante, não deve ser reutilizada para nenhum tipo de fim alimentício. Tá? Correto é embalagem metálica, descarte como material reciclável. Tá certo? E aí, uma dica, né, quem trabalha, faz bastante prestação de serviço para a empresa, para a indústria, às vezes para hotel também, todas as áreas aí de segurança, né, estão pedindo a FISP que é atualizada, que nada mais é que a FDS. Tá? Então, antigamente, até o meio do ano, os produtos químicos, eles tinham a FISP, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, que agora mudou e se chama FDS, que é a Ficha com Dados de Segurança. Tá? Então, da mesma maneira que a FISP, ela basicamente mudou de nome, mudou algumas informações dentro ali do conteúdo do documento, mas sempre lembrando que caso você precise de alguma FDS aqui da Chemuros, a gente tem todas elas disponíveis no nosso site, ou depois eu também vou deixar o número do nosso saque, do nosso WhatsApp, para que você possa pedir e consultar também, tá certo? Próxima dúvida, isso aqui eu já passei cola, né, mais cedo, mas carga de fluido refrigerante somente por massa, ou seja, se aquele split era de carga total ali de 1 kg de fluido refrigerante, preciso pôr exatamente o que eu não posso pôr ali por pressão? O que vocês acham? Isso aí é barbada, né? O pessoal até já passou a cola aqui e a verdade é que sim, carga de fluido refrigerante é sempre por massa. Por quê? A gente, né, no nosso dia a dia, aqui dentro da Chemuros, a gente tem muito contato com o fabricante. Fabricante de ar-condicionado, fabricante de sistema de refrigeração comercial, industrial, de chiller, de quem faz sistemas de climatização de data center, né? Todo tipo de aplicação a gente conversa muito com os fabricantes e eles falam que quando eles desenvolvem um equipamento, toda a questão de carga do fluido refrigerante ela é dimensionada para atender aquele projeto. Então, por exemplo, imagina um fabricante de ar-condicionado que hoje projeta um split para ter uma carga ali de 1 kg, por exemplo, de R410A ou de R32, para atendimento de uma carga térmica ali de 9.000 BTU, ele foi projetado para ter 1 kg de fluido refrigerante justamente para atender essa demanda de 9.000 BTU. E o que acontece quando a gente faz uma carga somente pela pressão? A carga pela pressão, ela depende muito de como que está a temperatura do ambiente no seu dia. Ou seja, se você tem um dia que está muito quente, a tendência da pressão de operação é estar um pouquinho mais alta, principalmente a pressão de alta ali na descarga, porque o dia está mais quente, a condensação precisa ser mais alta e a tendência é que a pressão seja maior. Nesse caso, quando a temperatura externa é mais alta, a tendência é você colocar uma quantidade de fluido refrigerante menor do que a especificada pelo fabricante. Porém, num dia em que a temperatura está mais baixa, né, um dia frio está ali 7, 10 graus, a tendência é as pressões estarem um pouquinho mais
mais tranquilas, né, mais baixas, e consequentemente a tendência é você carregar naquele equipamento uma carga de fluido refrigerante mais alta do que o ideal pelo fabricante. Mas o que isso pode impactar o seu sistema? Quando você tem uma carga de fluido refrigerante menor do que o ideal, provavelmente você vai ter um risco de ter um superaquecimento mais alto. Então, superaquecimento mais alto do que o ideal vai fazer com que o seu compressor também tenha temperaturas de descarga mais alta, vai fazer com que o seu equipamento tenha um COP, né, um coeficiente de performance menor do que o correto, vai consumir mais energia e muitas vezes pode ser que ele nem atenda aquela carga térmica, por exemplo, que era de 9.000 BTU, pode estar atendendo ali 8.000, 7.000, 7.500 BTU, por exemplo. Por outro lado, se você tem um equipamento que você fez uma carga maior do que devia, essa carga extra muitas vezes pode ser até demais, com o risco de ter retorno de líquido para o compressor. Ou seja, ele nem superaquece, tem retorno de líquido para o compressor, e líquido dentro do compressor é cálcio hidráulico. Cálcio hidráulico é quebra do compressor assim na hora. Tem o que fazer. Jogou líquido dentro para a câmara ali do pistão, dentro do scroll, dentro das partes móveis. Líquido não é comprimível, né? Não dá para comprimir. Líquido consequente vai ter uma quebra, consequentemente vai ter uma quebra desse compressor. Tá? Então, o ideal é, olha ali, né, principalmente aplicações de ar-condicionado, refrigeração doméstica, ar-condicionado automotivo, que as cargas são pequenas, quanto menor for a carga de fluido refrigerante, mais preciso tem que ser essa carga por massa. Tá? E aí, lembrando que sempre que você tiver um fluido da família 400, 404, 407, 410, 449, 438A, qualquer fluido da família 400, a carga é sempre na fase líquida com a botija virada para baixo. Por quê? Porque na fase líquida o fluido está com a composição correta, homogênea, enquanto que na fase vapor a gente tem a separação de fases e, consequentemente, se você fizer a carga na fase vapor, né, com a botija virada para cima, primeiro vai sair o composto A, depois o B. Se você parou de fazer a carga, nem sai o C, por exemplo. Então, aí você já teve uma descomposição do seu fluido refrigerante, tá certo? Então, família 400 sempre carga na fase líquida, botija virada para baixo. Outros fluidos, 22, 134, R32, que são substâncias puras, tanto faz, fase líquida ou fase gasosa. E os fluidos que são da série 500, então quem trabalha aí com bastante 507, 513, 514, aí também tanto faz, seja fase líquida, seja fase gasosa, tá certo? Então, próxima dúvida, reutilização do DAC, da botija. Eu posso reutilizar uma botija dessa aqui para recolher fluido refrigerante? O que vocês acham? Então, posso, ao invés de ter um cilindro de recolhimento, posso simplesmente pegar uma botija e recolher fluido para ele, né? Para dentro? E a resposta é não, né, gente? Vamos lá, vamos trabalhar com segurança. Por quê? Quando você levanta, o Lucas até mandou uma piada aqui, né? Se você for um suicida e quiser participar, né, passar um acidente, você pode recolher, mas o correto não é você reutilizar essa botija, esse DAC para recolher fluido. Por quê? Quando você pega uma botija dessa aqui e levanta ela vazia, ela é muito leve. Né? Você levanta ali, acho que não deve ter nem 4 quilos, né? Deve ter menos 5 quilos. Por quê? Porque ela é leve, a parede é bem fininha, porque ela foi projetada somente para a retirada do fluido. Então ela saiu aqui da fábrica da Chemuros com a carga correta, né? 11,35 quilos, por exemplo, no 404. Você usou 100% da carga, usou os 11 quilos, descartou como material metálico para reciclagem, e a parede dele, né, desse cilindro, é muito leve, é muito fina. Porém, quando você pega um cilindro de recolhimento, né, você vai levantar esse cilindro, ele é o que? Ele é pesado, ele é robusto. Por quê? Porque ele tem paredes grossas que foram projetadas para aguentar essas sucessivas pressurizações e despressurizações. Tá? Consequentemente, se você for tentar recolher ou pressurizar, né, fluido refrigerante num DAC, numa botija, vai dar um acidente feio. Por quê? Porque ele não foi projetado para sofrer essa dilatação, essa pressurização, despressurização, e pode ter algum tipo de acidente ou incidente. Então, vai recolher fluido refrigerante, utiliza uma recolhedora, utiliza um cilindro de recolhimento
que seja adequado, né? A gente tem inúmeros fabricantes de ferramentas de qualidade que têm cilindros, né, de recolhimento adequados. E o recolhimento, a gente tem até algumas dicas que a gente pode dar. Você pode fazer o recolhimento simplesmente pelo diferencial de pressão. Então, você deixa ali esse cilindro de recolhimento em vácuo e ele vai puxar o que você tem de fluido no seu equipamento. Você pode usar uma recolhedora, né, diretamente do cilindro, conectado no seu cilindro, diretamente conectado no seu sistema. E para quem trabalha com equipamentos de grande carga, a gente pode fazer o sistema que a gente chama de push-pull. Sistema de push-pull, fluido refrigerante, ele é condensado novamente e aí ele volta novamente para o seu cilindro na fase líquida, tá certo? O pessoal comentou aqui que ficou sem som, mas já voltou. Mas basicamente o que eu estava comentando aqui era do sistema push-pull. Sistema push-pull nada mais é que usar uma recolhedora para você recolher o fluido refrigerante de maneira mais rápida. Como que funciona? Você vai recolher o fluido do seu equipamento na fase líquida. Esse fluido refrigerante na fase líquida, ele vai sendo recolhido para dentro do seu cilindro de recolhimento e conforme esse líquido ele vai entrando dentro do seu tanque de recolhimento, a pressão começa a subir e começa a ficar um pouco mais difícil. No sistema push-pull, o que a recolhedora faz? Ela tira esses vapores, né, que estão gerando muita pressão dentro do seu cilindro de recolhimento, manda de volta para o seu sistema de refrigeração, né, condensa novamente esse fluido e aí ele volta novamente na fase líquida. Lembrando que quando você recolhe o fluido na fase líquida, ele ocupa um espaço menor, né? Porque a densidade do fluido na fase líquida ela é maior do que a densidade na fase vapor, né? A vapor tem um volume específico maior, então ela ocupa mais espaço para uma quantidade em quilos de fluido menor. Então, sistema push-pull é bom para quando você está recolhendo fluidos em grandes quantidades, tá certo? Próxima dúvida aqui, para quem trabalha com ar-condicionado, já deve ter ouvido isso aqui nos últimos 2, 3 anos, é que R32 é altamente explosivo. O negócio explode que é uma beleza, pega fogo que vai matar todo mundo até o final dos anos, né? Então, o que vocês acham? O Lucas já mandou aqui que é fake, né? Que não. E ele está extremamente certo. Por quê? O R32 ele é um fluido refrigerante HFC, é um hidrofluorcarbono, ele não tem nenhum tipo de hidrocarboneto na composição. Então, R32, a composição dele é 100% R32, não tem nada lá dentro de propano, de butano, de propileno, nada, nada, nada. R32 tem que ser 100% R32 e a classificação de segurança dele é A2L, ou seja, ele é levemente inflamável. Vou explicar para vocês já o que é, mas ele não é um fluido refrigerante que é altamente explosivo, né? Que na presença de uma chama ele vai pegar fogo e explodir a casa inteira do jeito que muita gente acha que acontece. Tá? Então o R32 ele é extremamente seguro se você utilizar ele em equipamentos que foram projetados para trabalhar com R32. Então a gente sempre lembra que todo fluido refrigerante que é levemente inflamável ou que seja altamente inflamável, como propano, por exemplo, ele só pode ser utilizado para aquele compressor, para aquele condensador, aquele dispositivo de expansão, evaporador, que foi projetado para trabalhar com aquele fluido refrigerante. Por quê? Porque o projeto do sistema é diferente. Um ar-condicionado, por exemplo, que hoje trabalha com R32, tem um projeto elétrico, um dimensionamento da parte elétrica diferente de um ar-condicionado que trabalhava ali com R410A, que é um fluido que não é inflamável. Tá? Então, sempre lembrando que fluido refrigerante R32 ele é seguro para o uso e ele não é altamente explosivo. Ele é levemente inflamável. Aí você fala, poxa, Lucas, mas o que é levemente inflamável? Né? Ele pega fogo ou não pega fogo? E aí existe o que a gente chama de classificação de segurança da ASHRAE. Então, quando a gente falou lá atrás da parte de normas, de qualidade, de especificação, a ASHRAE também classifica do ponto de vista de segurança o seu fluido refrigerante. E essa classificação ela está de acordo com a toxicidade, né, que a gente vê aqui embaixo,
Então, um fluido de menor ou de maior toxicidade, e com relação à inflamabilidade, que a gente vê aqui na esquerda. Tá? Se o fluido é de baixa toxicidade, ele vai receber essa classificação de segurança começando pela letra A. Então, R22, 134, R32, o propano, R1234YF, são todos fluidos de baixa toxicidade. Porém, a amônia, por exemplo, ele é um fluido de alta toxicidade, então a nomenclatura da parte de segurança vai começar com a letra B. Tá? Porém, o que gera mais dúvida é justamente essa questão de inflamabilidade. O que é um produto ser altamente inflamável, levemente inflamável ou não ser inflamável? Né? Se um fluido ele não propaga chama, ou seja, se você tiver aquele fluido vazando no seu sistema uma fonte de ignição e ele não propaga chama, é o que a gente chama popularmente de fluido não inflamável classe 1, que é o caso do 134, do 22, do 410A, 404, 449, que são os fluidos que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. Se porventura ele propagar chama, né, ele vai ser ou 2L, ou 2, ou 3. Né? Ou vai ser levemente inflamável, ou vai ser inflamável, ou vai ser altamente inflamável. E o que difere um fluido refrigerante levemente inflamável de um fluido altamente inflamável é o que a gente chama de velocidade de propagação de chama, que precisa ser abaixo de 10 centímetros por segundo para um fluido classe 2L. Então, matou a charada, Lucas. Menor do que 10 centímetros por segundo, baixa velocidade de propagação de chama, é um fluido levemente inflamável. Mas, Lucas, também não entendi nada, né? O que é uma baixa velocidade de propagação de chama? Então, para isso, a gente gravou alguns vídeos aqui na Chemours para mostrar a diferença entre um fluido refrigerante classe 1, um fluido refrigerante classe 2L e um fluido refrigerante classe 3, olhando essa velocidade de propagação de chama, certo? Então, observem bem aqui no replay, né? Na esquerda a gente tem um 404, no meio um 454A, que é um A2L, e na direita um propano, né? Um R290, que é um classe 3. Na esquerda, você vê que ele não propaga chama, né? Você nem vê a chama aqui. Por quê? Porque ele é o que a gente chama de fluido classe 1, né? O popular não inflamável. O classe 2L, ele propaga chama assim, você vê que ele é bem devagarzinho, é uma chama lenta, uma chama preguiçosa aqui, ele praticamente se extingue, né, sozinho. Por isso que ele tem essa classificação 2L. E na direita, a gente tem o fluido refrigerante classe 3, como é o caso do propano, que tem uma velocidade de propagação de chama muito mais alta. Ou seja, quando ele pega fogo, ele se espalha muito rápido. Consequentemente, o risco de você ter algum acidente, um incidente, é muito maior para esses fluidos refrigerantes classe 3. Então, por isso que a gente fala que um R32, que é um classe 2L, ele não é altamente explosivo. Ele não vai causar uma explosão de alta intensidade, igual a gente teria, por exemplo, num vazamento de um propano, por exemplo, que de fato, né, vai gerar um acidente um pouquinho maior. Tá? A dúvida aqui do Lucas aqui que ele mandou é se o R513A tem a mesma classificação do 134A, e a resposta é sim. Os dois são classe A1, baixa toxicidade, e eles não propagam chama, não são inflamáveis. Tá certo? Mas aí o pessoal me pergunta também, poxa, Lucas, mas entendi, né, que ele tem uma baixa velocidade de propagação de chama, o risco dele pegar fogo e espalhar é menor, mas é fácil dele pegar fogo? O R32 ele pode entrar em combustão muito fácil? Ou seja, qualquer faísquinha que eu tiver, ele já vai pegar fogo ou não? E a resposta para essa dúvida é não. Por quê? Essa é uma dúvida muito comum, né, que a gente tem no nosso dia a dia da refrigeração. Por quê? Porque no dia a dia da manutenção, né, nos nossos clientes, nas nossas aplicações, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Né? E imagina, você teve um vazamento de um fluido como o R32, um 454C, um R234YF, que são fluidos refrigerantes classe 2L, e você pode ter ali uma faísca, né? Alguém está fazendo algum tipo de trabalho a quente, uma serra cortando uma parte metálica gera uma faísca, um curto-circuito de algum componente elétrico, contator abatendo, você pode até interruptor, né, de ligar e desligar luz da sala. Isso pode fazer com que o fluido refrigerante classe 2L pegue fogo? E a resposta é não. Por quê? Porque a energia mínima de ignição, ou seja, quanto aquela fonte de ignição precisa fornecer
para que ele entre em combustão, precisa ser uma alta energia. O que significa? Que um R32, por exemplo, ele vai ter uma energia mínima de ignição muito maior, né, do que um propano, por exemplo. Ou seja, um cigarro, né, um isqueiro de acender churrasqueira, quando você conecta, né, uma tomada, o macho e a fêmea numa tomada, né, que gera uma faísquinha, uma faísca de trabalhos de corte de peças metálicas, até mesmo se você está, por exemplo, com ar-condicionado com R32 na sua casa, e aí tem um equipamento elétrico como uma tostadeira, ela não vai fazer com que o seu fluido refrigerante entre em combustão, porque a energia liberada, né, por essas fontes de ignição, elas não são suficientes para que você tenha uma ignição. O que vai fazer com que o R32, né, um A2L, por exemplo, entre em combustão? Principalmente uma chama aberta. Ou seja, se você está fazendo algum tipo de solda, de brasagem, que você tem uma chama aberta, né, ou tem algum tipo ali de vela, por exemplo, né, vela é um tipo de chama aberta, né, no ambiente, aí sim você vai ter, por exemplo, um risco desse fluido refrigerante entrar em combustão. Tá? Quem está falando isso não sou eu, tá? Quem está falando, eu estou passando a informação, mas quem fez o estudo, na verdade, foi a própria ARI, que é a Associação Internacional de Refrigeração e Aquecimento. Então eles fizeram, né, tem até aqui um link desse reporte, desse relatório, foi feito vários testes com vários dispositivos eletrônicos e elétricos para ver o que de fato acendia ou não um fluido refrigerante classe 2L, como é o caso do R32. Tá? Por outro lado, se você tem, por exemplo, o propano, né, que é bastante utilizado hoje em refrigeração comercial, aqueles expositores selfie ali com 120, 140 gramas, a energia mínima de ignição que você precisa é muito baixa, nesse 0,25 milijoule. Por exemplo, o que é uma fonte de ignição baixa, por exemplo? Quando você tem um dia frio, né, que você toma um choque, por exemplo, por atrito, esse choque por atrito que você tem ali por estática, desculpa, por estática, nem por atrito, é por estática, né, que você toma ali, por exemplo, na porta do carro, essa fonte de ignição, né, essa energia, né, do choque estático é de 20 milijoules, ou seja, já é suficiente para você ter, né, uma combustão de um propano, por exemplo, o que não vai ser verdade para o caso do R32. Tá certo? Então, na prática, Lucas, se vazar o fluido refrigerante, né, classe 2L, qual que é o risco real que eu vou ter no meu cliente, no meu sistema de refrigeração, de climatização? Então, para facilitar o nosso dia a dia, a gente também gravou um vídeo mostrando uma simulação, né, aqui na esquerda um exemplo de um vazamento de 1,2 kg de um fluido refrigerante classe 2L, como é o caso do 454C, e aqui na direita só 500 gramas de propano, de R290. Então vocês vão ver aqui no vídeo que de fato o classe 2L ele é inflamável, né? Ele pega fogo, mas ele tem uma chama ali muito devagar, muito preguiçosa, tem uma baixa velocidade de propagação de chama, ela não libera muita energia, e aí o risco de você ter um acidente de grandes proporções é muito pequeno quando a gente compara, por exemplo, com um fluido refrigerante classe 3, um altamente inflamável. Tá? Isso não significa que o fluido refrigerante não seja inflamável aqui, tá? Vocês estão vendo a chama azul, se ele pega fogo, ele é inflamável, mas o risco que você tem no caso de um acidente, de um vazamento, é muito menor quando comparado, por exemplo, a um fluido refrigerante classe 3, como é o caso do propano. Tá? Esse vídeo também está disponível no YouTube, então ele mostra ali todos os procedimentos, os testes, né? Mostrou da bancada que foi montada para mostrar essa questão de um caso de um vazamento real, mas é justamente para a gente não ter medo, porque se um equipamento foi projetado para trabalhar com R32, com 454C, com R1234YF, com A2L que for, e foi bem mantido, foi feita uma carga correta, foi feita a manutenção, mesmo que você tenha ali todos os procedimentos corretos, o risco de você ter um acidente ou acidente vai ser muito baixo, tá certo? Outra dúvida, né, antes da gente passar para a próxima, que o Leonardo mandou foi com relação em espaços confinados, o que pode acontecer? Espaço confinado, o principal risco, ele não é nem com relação à inflamabilidade do fluido, tá? É com relação à asfixia por deslocamento de oxigênio. Ou seja, se você trabalha, por exemplo, em uma indústria, que é o sistema, ou supermercado, né? Às vezes a casa de máquinas, ela fica numa casa de máquinas fechada, sem circulação de ar, e você tem um vazamento,
que pode acontecer? O fluido refrigerante, na maior parte dos casos, ele é mais denso do que o ar. E ele vai começar a se acumular na parte inferior da sua sala, do seu ambiente. Então, quando você tiver um vazamento do fluido refrigerante, todo aquele oxigênio que você tinha, que naturalmente você respiraria, ele vai ser deslocado e você vai respirar aquele fluido. Quando você não respira mais oxigênio, a tendência é que você desmaie, caia no chão. Quando você cai no chão, pior ainda, né? Porque no chão, com certeza, a concentração de oxigênio vai ser menor ainda. E aí, em espaços confinados, em ambientes fechados, o maior risco que você tem ali é de asfixia por falta de oxigênio. Tá? Então, quem trabalha aí bastante em ambiente confinado, muito importante garantir ventilação, recirculação de ar. Né? Quem, por exemplo, faz trabalho em ambientes que realmente tem uma crescidade grande, também precisam ali daquele detector, né, da concentração de oxigênio disponível naquele local, para a gente também trabalhar ali sempre com bastante segurança, certo? E aí, a gente falou, né, já até dei a dica, já dei a resposta, mas então, eu posso tirar o 410A de um split que eu tenho hoje e botar o R32, já que o R32 está substituindo o 410A nos splits de ar-condicionado? E a resposta é não, tá? Por quê? Primeiro ponto, segurança. Então, acho que eu não preciso nem falar mais sobre segurança, porque, querendo ou não, se você olha um split, né, um ar-condicionado que era 410A, e esse mesmo modelo que foi reprojetado para trabalhar com R32, toda a parte elétrica ela difere, né, o modelo do compressor ela difere também, né, o R32 tem temperaturas de descarga maiores do que o R410A, mas principalmente a parte de segurança do equipamento ela é diferente. Tá? Por outro lado, além da segurança, que é o mais importante, o desempenho do equipamento não vai ser a mesma coisa. Por quê? O R32 ele tem um que a gente chama ali de capacidade de refrigeração maior do que o 410A e o COP daquele equipamento também é maior. Consequentemente, as máquinas de R32, quem está instalando bastante equipamento split com 32 hoje em dia, está vendo até que a carga de fluido refrigerante ela é menor do que a carga que a gente tinha ali com 410. Às vezes chega até a ser 20, 30% a menos. Por quê? Porque o 32 ele é mais eficiente do que o 410. Então, se você tira um equipamento ali que tinha 410 e coloca a mesma carga de R32, provavelmente você vai ter um descontrole total, né, da operação e também do desempenho daquele sistema de refrigeração. Outro ponto que a gente consegue observar é que geralmente, em alguns casos, né, não vou falar em todos, mas o compressor para R32, em alguns casos também, ele é um pouquinho menor do que o compressor que trabalhava com 410, justamente porque ele tem uma capacidade de refrigeração ali maior do que o 410. Então, você não tem essa compatibilidade também de projetos de refrigeração. Tá? Então, a dica é, equipamento nasceu com 410A, vai morrer trabalhando com 410A. Equipamento nasceu com R32, vai morrer trabalhando com R32. Tá certo? Então, sempre garanta, né, que o fluido refrigerante que você está utilizando naquele equipamento é o fluido refrigerante correto do seu sistema. Tá certo? E aí, beleza, tranquilo, barbado, entendi. Nasceu 410A, morre 410A, nasceu R32, vai morrer R32. Mas e as ferramentas, né? Para eu trabalhar com fluido classe 1 ou classe 2, elas são sempre exatamente as mesmas? E a resposta até que é óbvia, né, gente? É não também. Por quê? As ferramentas que são elétricas, né, que tem partes elétricas, como uma recolhedora, uma bomba de vácuo, um detector eletrônico de vazamentos, eles precisam ser compatíveis para trabalhar com esses fluidos refrigerantes. Tá? Essa dica vale tanto para A2L quanto para A3, tá? Para fluido refrigerante levemente inflamável e altamente inflamável. Então, os cilindros de recolhimento precisam estar identificados que lá dentro vai ter um fluido refrigerante levemente inflamável ou altamente inflamável, né? Vai ter que estar identificado qual fluido tem lá dentro. As bombas de vácuo precisam ser compatíveis, recolhedoras também. Né? A gente tem alguns fabricantes que eu sei que a recolhedora para 2L é a mesma para classe 1, mas nem todas são. Né? A gente pode ver, é sempre interessante consultar o fabricante do equipamento, mas de resto, né? Manifold, balança, ventilador de exaustão, as mangueiras, né, que você usa ali no seu equipamento, extintor de incêndio, equipamento, máquina elétrica de mão, né, serra-copo, furadeira, são as mesmas que você já utilizava anteriormente. Mas essas que a gente comentou, né, uma recolhedora, detector eletrônico, cilindro de recolhimento
E recicladora, para quem trabalha no automotivo, em alguns casos pode ser diferente sim. Tá? Nesse caso aqui, essa aqui, se não me engano, é a Mastercool. A Pra1 e a 2L é a mesma recolhedora, mas se porventura você trabalha com a 3, né, com propano, por exemplo, aí a recolhedora precisa ser a vermelhinha, a específica. O detector eletrônico de vazamentos também, então quem trabalha em sistemas fazendo rota, né, de fuga, de caça-vazamentos, é importante também você verificar se aquele detector detecta o fluido que você está utilizando, né? E se você trabalha no automotivo, as recicladoras de fluido, né, geralmente são específicas, ou é para 134 ou é para R 1234YF, tá certo? Então, mais duas dúvidas aqui do fato ou fake, né? A gente já está quase dando 1h30 aqui do nosso webinar, também não quero que ninguém fique sem jantar, sem dormir hoje, mas tem algumas perguntinhas aqui que é legal a gente responder, tá? Outra dúvida da parte de manutenção, brasagem. Posso fazer brasagem sem recolher o meu fluido? É só um vazamento pequenininho, só precisa dar um pinguinho ali de solda e brasagem naquela curva ali da tubulação. Posso fazer sem recolher o fluido? O que vocês acham? Tem gente falando aqui que não pode, é bomba, ó, o Lucas está falando que é loucura. Não pode. Por quê? Brasagem e solda, trabalho quente. O Júlio mandou aqui também que não pode. Sempre você recolhe o fluido refrigerante, ainda mais se lá dentro tiver um fluido que seja levemente inflamável ou altamente inflamável. Por quê? Tem N motivos, tá? Primeiro de todos, quando você tem o fluido refrigerante lá dentro e ele é inflamável, barbada pode ter um risco de acidente, explosão. Tá? Se você não recolhe o fluido refrigerante, mas ele não é inflamável, o que pode acontecer? Se for um R22, 134, 410, 404, ele não vai explodir. O que vai acontecer é que ele vai se decompor. Altas temperaturas, né, desse contato da solda, da brasagem, do maçarico com o fluido, vai fazer com que aquele fluido refrigerante se torne qualquer outro composto que não seja um fluido. Ele vai se decompor em outros produtos. E aí, consequentemente, o desempenho daquele sistema vai estar condenado também. Aí você fala, poxa, então tá bom, vou recolher. Recolhi o fluido, né? Às vezes o pessoal recolhe para condensadora, recolhe para cilindro de recolhimento, mas aí ele não passou nitrogênio. O que acontece? Quando você não passa nitrogênio, forma o famoso óxido de cobre. Óxido de cobre vão ser aquelas partículas, né, pretas, né, que você vai enxergar dentro da tubulação, ela vai ficar escura, que ela vai parar em filtros, né, se tiver filtro, né, tomara que tenha, vai ficar preso ali no filtro, mas esses filtros de particulados vão saturar mais rápido. Ele pode parar dentro de compressor, se for grande quantidade, ele pode até travar válvula de expansão, né? Quem trabalha aí bastante com tubo capilar é comum o capilar entupir porque você fez soldobrasagem sem passagem de nitrogênio. Então é muito importante que você passe nitrogênio dentro da tubulação quando faz essa brasagem e que você use também um regulador de pressão. Né? A gente fala, poxa, mas regulador de pressão é caro, mas o que é caro para você? A sua vida ou um regulador de pressão? Já viu muita gente sofrer acidente no nosso dia a dia aí da refrigeração e da climatização, por ter até confiança em excesso, né? Acha que consegue fazer a direitinha ali, coloca a mangueira do cilindro de nitrogênio, que está com pressões elevadíssimas direto, e essa mangueira rompe, chicoteia, né? Pode machucar, pode gerar um acidente grave, e esquece do grande e velho cilindro, do grande e velho regulador, né, de pressão de nitrogênio, que é extremamente importante para que a gente tenha uma operação segura. Tá certo? Então, trabalhos a quentes ali, recolhimento, brasagem, recolhe o fluido, passa nitrogênio, sana o seu vazamento ou faz sua junção ali da tubulação e depois você faz um vácuo e a carga, tá certo? E aí, a outra dúvida, né, antes da gente ir para as perguntas gerais, é com relação a vácuo. Essa aqui acho que é a primeira coisa que uma pessoa aprende quando entra no mundo da refrigeração e da climatização é que precisa fazer vácuo, né? Então essa pergunta é um pouco retórica, mas por que eu falo isso? O vácuo ele é extremamente importante para você remover gases não condensáveis e umidade. Então, tudo que o engenheiro lá do fabricante do sistema de refrigeração do chiller do split projetou, se você não fez vácuo e carregou o sistema, toda aquela engenharia foi para o lixo. Por quê? Você não fez o vácuo, ficou o quê? Gases não condensáveis e umidade no seu sistema de refrigeração. Umidade a gente comentou, presença de fluido refrigerante, óleo lubrificante, altas temperaturas da descarga, formação de ácido.
ácido fluorídrico ou ácido clorídrico, se for o caso do R22 no seu equipamento, gera corrosão de partes móveis, né, estraga toda a parte de tubulação. O pessoal costuma dizer que chama corrosão por pites, né, começa de dentro para fora da tubulação, e às vezes são microvazamentos, você vai ver depois a tubulação inteira está perfurada com vários microvazamentos, é difícil até de você encontrar. Tá? E os gases não condensáveis aumentam a pressão de operação, a pressão da descarga. Aumentou a pressão da descarga, a temperatura da descarga aumenta a pressão também, aumenta o consumo de energia e aí, consequentemente, a ineficiência do seu sistema acontece. Tá? Então, importantíssimo o vácuo. Aí, às vezes, a pessoa pergunta, mas quanto tempo de vácuo? Liga a bomba de vácuo, vou almoçar, depois eu volto. Então, tem um equipamento, né, uma ferramenta chamada vacômetro. E o que o vacômetro faz? Ele vai medir justamente a pressão. O Marcos já até cantou a bola aqui também na aba de perguntas aqui, que é o uso do vacômetro. Então, o vacômetro ele foi feito para medir qual que é a pressão que está internamente enquanto você faz o procedimento de vácuo. O indicado é sempre você baixar, né, esse vácuo até ali cerca de 500 microns de mercúrio, que vai ser naquela pressão em que você garante que a maior parte, quase 100% ali da umidade, dos gases não condensáveis foram removidos, para que você possa, em sequência, fazer uma quebra de vácuo ou depois fazer a carga do seu fluido refrigerante. Tá? O que é legal comentar? Muita gente acha que o vácuo é feito por tempo. Só que o vácuo não é feito por tempo, é feito por pressão. E às vezes o pessoal fala, poxa, mas minha bomba de vácuo já está ligada aqui 5, 10, 20 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas e parece que ela não está funcionando mais, né? Não está baixando a pressão, o que está acontecendo? A bomba de vácuo precisa de manutenção também, né? E quem faz o vácuo na bomba de vácuo é o óleo lubrificante. Por quê? Se você abrir uma bomba de vácuo, você vai ver que toda a parte interna da parte mecânica, ela é selada, tem como se fosse um selo que é feito pelo óleo lubrificante. E esse óleo lubrificante, ele faz com que a sua bomba de vácuo seja eficiente nessa retirada do ar, dos gases não condensáveis e da umidade e da pressão internamente do seu sistema de refrigeração. Depois que aquela bomba opera um bom período de horas, esse óleo lubrificante ele começa a ter contaminação, né, seja pela umidade que ele tirou, seja pelo resto de fluido refrigerante que estava dentro do seu sistema, e ele perde as propriedades lubrificantes, né, a miscibilidade, também a viscosidade correta do seu equipamento, da sua bomba de vácuo, e aí ele começa a perder eficiência. Então, os fabricantes de bombas de vácuo recomendam que você opere na média ali umas 20 horas de operação e depois faça a troca do óleo. Só que na prática, ninguém, né, cronometra quantas horas, quanto tempo aquela bomba de vácuo já operou. Então é sempre interessante você ter no seu kit ali de manutenção um conjunto de óleo lubrificante de bomba de vácuo reserva, para que naquele momento que você viu que a bomba de vácuo já está demorando um pouco mais para baixar a pressão, já está demorando para ser, né, eficiente do jeito que ela era antes, você vai ver que troca óleo do bomba de vácuo rapidinho, ela volta a funcionar normalmente. Tá? E aí uma outra dica, quem trabalha com vacômetro digital, é muito importante que você não deixe entrar óleo dentro do vacômetro digital. Né? Quando você posiciona, é sempre interessante que o conector fique assim, né, para baixo, e o vacômetro para cima na tubulação. Porque quando você recolhe ou faz o procedimento de vácuo, é possível também que seja arrastado um pouco de óleo que estava ali naquela tubulação. Se esse óleo vai dentro do vacômetro, o vacômetro perde toda a sua regulagem, né, toda a sua calibração, e aí toda a leitura da pressão que você está tendo ali dentro do seu equipamento, ela é perdida ou está lendo de maneira incorreta. Tá? E para ser mais precioso, né, mais preciso na questão da medição de vácuo, o ideal é sempre medir o vácuo na região mais distante da bomba de vácuo. Ou seja, se você tem um ponto ali, você conectou a sua bomba de vácuo perto da unidade condensadora, perto ali dos compressores, tenta colocar o vacômetro lá perto dos evaporadores, na região mais distante, para garantir que toda a sua linha esteja, né, naquela pressão sendo lida, né, pelo vacômetro. Se você colocar o vacômetro na boca da bomba de vácuo, ele vai estar basicamente lendo a pressão ali da bomba de vácuo e não vai estar lendo a pressão, né, do vácuo de todo o seu sistema por completo. Tá certo?
Bom, das dúvidas que eu tinha, né, do fato ou fake que a gente trouxe para vocês, essas eram as principais, mas eu queria convidá-los para a nossa sessão de dúvidas e de perguntas. Então, lembrando, todo mundo que está aqui online, seja pelo aplicativo do celular, seja pelo o nosso site, mandem suas dúvidas aqui no chat, que a gente vai começar a responder algumas aqui também, tá certo? Então, enquanto vocês vão mandando, eu vou lendo aqui algumas também, né, algumas que o pessoal já mandou, que foi a questão aqui, o Luan perguntou, acho que foi quando a gente estava falando ali de brasagem, solda, a questão de limpeza com flush se seria interessante. A limpeza com flush é interessante quando a gente tem principalmente alguma queima de compressor ou carbonização do óleo lubrificante. Por quê? Quando você tem uma carbonização do óleo, uma queima, você tem como se fosse uma borra de café dentro da sua tubulação, do seu sistema de refrigeração ou de climatização. Essa borra, ela tem dois principais riscos, né? O primeiro é reduzir a eficiência da troca térmica do seu evaporador, do seu condensador, se ele estiver ali nas paredes do trocador de calor, mas também essa borra de café, a gente fala como se fosse uma borra de café, ela pode também chegar no seu compressor e prejudicar também a lubrificação do seu compressor. Então, se você teve algum problema com quebra de compressor por carbonização do óleo, é extremamente interessante que você faça esse flush, essa limpeza na sua tubulação. Tá? Quem também trabalha, por exemplo, em obra, né, quem trabalha com ar-condicionado e instala em locais que são obras civis, né, então pô, o cara está instalando um ar-condicionado num apartamento, num prédio comercial novo, e aí tem muita poeira, muita sujeira, que às vezes vai dentro também das tubulações, é legal também fazer uma limpeza dessas tubulações antes do vácuo, antes da carga do fluido, justamente para evitar que a gente tenha algum tipo de contaminação depois, né, por essas residuais de sujidades que você tem no seu equipamento, tá certo? Outra dúvida, né, o Igor mandou aqui, né, da carga do R410A, se eu faço pela linha de alta ou pela linha de baixa. Né? Então, a gente sabe que nem sempre você tem acesso a todas as linhas. Né? Às vezes tem equipamento, principalmente os splits, você não tem acesso na linha de alta ou de baixa. Se você está trabalhando num chiller que tem tanque de líquido, às vezes é mais fácil. Né? Então, 410A, a dica é, a gente sempre faz a carga na fase líquida. Né? Se você faz a carga na fase líquida, o ideal é que você fizesse a carga na linha de líquido. Né? Se o equipamento tem um tanque de líquido, mais fácil, né? Faz a carga por lá, barbada. Qual que é o principal risco que a gente tem? Se você vai fazer a carga na linha de baixa, próximo à sucção do compressor, você tem que tomar cuidado para esse líquido não ir para o compressor e ele ligar e dar um calço hidráulico. Né? Quando a única região que você tem é justamente, né, na linha de baixa próxima à sucção do compressor, como que você idealmente faz essa carga? Você vai fazer a carga dele de fato na fase líquida, não tem como, mas bem devagarzinho. Por quê? Para que nesse percurso, né, dele sair da botija do fluido refrigerante, passar nas mangueiras no manifold e entrar no seu sistema, ele expanda e entre, né, e se torne vapor ali na próxima, antes de entrar no compressor, para você não ter o risco de calço hidráulico, né, de golpe de ariete, né, que a gente chama também no dia a dia, dentro do seu equipamento. Tá? Porém, se você tem outros acessos, né, faz o mais tranquilo, faz a carga do fluido refrigerante na fase líquida pela linha de líquido antes do evaporador, que aí você garante que ele vai evaporar 100% antes de chegar no compressor, vai superaquecer, não vai ter problema nenhum. Se for um chiller, um equipamento grande, carrega pelo tanque de líquido, que aí você não tem nenhum risco, nenhum problema com o calço hidráulico, tá certo? Outra dúvida, antes do pessoal mandar algumas dúvidas, eu queria já aproveitar e deixar esse QR Code aqui na tela. Então, esse QR Code nada mais é que uma avaliação, né, dos nossos treinamentos, dos nossos webinars, e para vocês também sugerirem outros temas para a gente falar, para a gente abordar nos próximos webinars, porque, querendo ou não, os temas que a gente traz sempre vêm aqui de sugestões do grupo, de sugestões de vocês. Tá? Então, enquanto eu vou lendo as perguntas, escaneiem aqui o QR Code e respondam a esse forms
para falar se gostou, se não gostou, se quer um treinamento personalizado, falar de algum tema específico, para a gente poder comentar nos próximos webinars também. Tá? Outra dúvida que o Júnior mandou aqui foi com relação a retrofit. Ele mandou aqui, ó, num retrofit de 404A para o XP40. Então está falando aqui de reviração comercial supermercado, quais os cuidados que ele precisa ter. Então, até curiosamente, são os dois fluidos que a gente tem aqui atrás, né? Então, no retrofit do 404 para o XP40, o que a gente precisa fazer de cuidados? O óleo lubrificante é o mesmo, então se você estava usando ali um sintético poliéster, um BSE 32 com 404 para o XP40 vai ser o mesmo, sintético poliéster, sem problemas. O dispositivo de expansão no retrofit de 404 para o XP40, se for válvula de expansão termostática, você vai precisar fechar, geralmente uma volta e meia, 2 voltas. Se ele já estiver muito estrangulado, é melhor colocar um orifício menor, mas o corpo da válvula ele vai ser o mesmo. Os trocadores de calor, evaporador, condensador são os mesmos, dimensionamento de tubulação também é as mesmas, e aí você vai precisar fazer depois só um ajuste das pressões de operação. Tá? O XP40, que é o 449A, ele trabalha com uma pressão um pouquinho mais baixa, que é a pressão do 404, então é importante que as pressões sejam ajustadas ali no seu controlador. Um ponto que é legal é que no retrofit de 404 para o XP40, esse retrofit até que é bastante simples, é basicamente recolher o 404, fazer algumas trocas, né, de filtro, secador, filtro de linha de líquido, que é fio de óleo, né, que é o padrão, né, com boas práticas de manutenção, e depois um vácuo e a carga do XP40. A carga nesse retrofit a gente costuma indicar para começar a fazer a carga ali com 80%, 85% da carga original, e aí você finaliza a carga aí de acordo com os ajustes de superaquecimento, subresfriamento, pressões ali de sucção, descarga, né, evaporação e condensação. Mas a vantagem é que, além de ser mais sustentável, o XP40 também tem uma eficiência energética melhor do que o 404. Já teve aí supermercados que a gente fez retrofit de 404 para XP40, que a redução do consumo de energia chegou na faixa de 12% em resfriados. Então, o dono do supermercado é bom também, né? No final do dia ele vai gastar menos energia operando aquele sistema de refrigeração. Tá? Falei um pouquinho rápido, um pouquinho por cima, mas a gente tem alguns webinars gravados justamente falando de retrofit de 404 para XP40 no YouTube também. Tá? Lucas mandou uma dúvida aqui também com relação a treinamento para equipes, né? Como que a gente faz treinamento para empresas. Geralmente a gente faz treinamentos online, né? A gente agenda, você manda aqui. Vou deixar depois o meu contato, o contato do saque aqui da Kemurs ao final. Você pode mandar para a gente, ou mesmo aqui no QR Code, e a gente marca treinamento. Eu faço esse treinamento, ou mesmo o Amaral Gurgel, nosso parceiro, nosso consultor aqui da Kemurs, justamente para auxiliar nessa questão de boas práticas, retrofit, substituição de fluidos refrigerantes, que querendo ou não, é o tema da vez, tá bom? Outra dúvida que o pessoal mandou aqui, vamos ver, é com relação ao R22, o que fazer, né? Então, o que o pessoal está comentando aqui é que tem equipamento, né, que trabalha ali com R22, mas que vai substituir o R22, o que eu faço com esse fluido refrigerante? Então, depois que você vai recolher um fluido, pode ser 22, 134, 404, o ideal é você fazer a destinação adequada, né? Você não vai ventilar ele para o ambiente, você não vai deixar a válvula aberta e mandar ele para a atmosfera, porque isso é crime ambiental, tá? Quando você recolhe um fluido refrigerante, você tem basicamente ali, vamos dizer, três opções, né? A primeira é reciclagem desse fluido. Então, se você for recolher esse fluido e reutilizar no mesmo equipamento, você pode reciclá-lo, né, localmente. Então, essa reciclagem basicamente passa por alguns filtros, remove acidez, umidade, algum tipo de partícula sólida, e ele volta para o mesmo equipamento. Mas você pode também regenerar esse fluido refrigerante. Regeneração, você precisa enviar esse fluido para uma central de regeneração. Tá? O que essa central de regeneração faz? Ela é homologada, né, aprovada pelo IBAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela vai retornar esse R22, esse 134A, de volta para as características originais de acordo com a ARE 700. Então, vai remover tudo de umidade, de gases não condensáveis, de acidez, vai
repor a composição correta daquele fluido, ele obrigatoriamente precisa ser testado e homologado, né, em laboratório, que aquele fluido que foi regenerado tenha composição de acordo com a ARE 700. Esse fluido regenerado tem o mesmo desempenho que um fluido refrigerante virgem, né, de qualidade, e aí você pode reutilizá-lo em um outro sistema de refrigeração ou até deixar ali de reserva para caso você tenha um vazamento futuro. Tá? E a terceira e última opção é, se esse fluido está muito contaminado, você misturou 2, 3 tipos de fluido junto no mesmo cilindro, numa mesma cilindro de recolhimento, a única destinação final para ele vai ser a incineração. Tá? E a incineração ela é feita, né, por empresas e indústrias especializadas. Aqui no interior de São Paulo a gente tem uma também. E o que essa incineração faz? Ela vai fazer a queima desse fluido, dessa mistura, né, de fluido refrigerante, óleo, umidade, acidez em alta temperatura, mas a queima desse fluido refrigerante, desse residual, ele não é emitido para a atmosfera. Tá? Essas indústrias de incineração, elas têm sistemas de captação desse CO2, dessa água que é formada depois da combustão, e aí ele retorna para a indústria, formado esse CO2, essa água é reaproveitada em outros processos, em outros procedimentos da indústria, tá certo? Então, sempre faça a destinação final, porque querendo ou não, a gente precisa fazer o certo e ventilar para o meio ambiente é a pior opção que você tem, tá certo? Então, antes da gente passar aqui para o final do nosso webinar, eu queria fazer um último convite para vocês. Né? Eu sei que tem algumas dúvidas aqui que eu não consegui responder, tem bastante coisa, eu vou deixar um contato ali para a gente falar com mais tranquilidade no final, mas como a gente está chegando aí quase 8h40, 8h45, um convite para vocês. Né? A gente já fez esse ano 5 webinars, então cada praticamente 2 meses a gente fez um esse ano, mas agora a gente chega na época mais importante do ano, que é o mês de setembro, que é a Febrava. A Febrava ocorre a cada 2 anos aqui no Brasil, no São Paulo Expo, e esse ano vai ocorrer do dia 9 a 12 de setembro. Então vai ser a 23ª edição da feira, né, que é a maior feira de refrigeração e climatização da América do Sul, é a Febrava. Tá? Então, tem gente do Brasil inteiro que participa, todos os fabricantes de compressor, unidade condensadora, fluido refrigerante, óleo, ferramenta, quem gosta de ferramenta, precisa visitar a Febrava, porque é onde os grandes fabricantes aí mostram, né, o que tem de novidade, e a gente vai estar lá no stand C52, 9 a 12 de setembro, a partir da 1h da tarde até as 8 horas da noite. Eu estarei lá todos os dias esperando vocês para a gente trocar uma ideia, tomar um café, bater um papo, tirar dúvidas ali sobre fluidos refrigerantes e até apresentar 2 carinhas novos, que é o Option XL41 e o Option XL20, que são os fluidos que vão estar ali na vanguarda da refrigeração e da climatização. Tá? Eles receberam até uma premiação da Febrava, né, que é o selo inovação, que são os produtos inovadores do ano, que é justamente o XL41 usado em chillers. Né? A gente vai ver alguns chillers aí de alguns fabricantes, né? Vou dar um spoiler aí com a Mecalor Climatix, que vai estar utilizando, mas também o XL20 está sendo utilizado em supermercados, sistemas de refrigeração comercial. Tá? Então, convido vocês, lembrando que a Febrava precisa ser feita ali uma inscrição anteriormente. Então, entra lá, febrava.com.br, você se inscreve, é gratuito. Né? Você pode chegar ali qualquer horário entre 1h e 1h da tarde e 8 horas da noite, que a gente vai estar lá te esperando todos esses dias, tá certo? E para a gente fechar, acho que uma última dúvida aqui para o Luan, que perguntou aqui sobre os webinars anteriores. Os webinars eles ficam gravados e postados no YouTube. Então, se você entrar no YouTube, procurar Option, né, esse aqui, Opteon, que é esse lado aqui da camiseta, Option Webinars ou Kemurs Webinars, vai ter ali os nossos webinars que a gente fez nos últimos meses, nos últimos anos, para falar ali de todos os fluidos refrigerantes, tá certo? Queria mandar também um abraço para todo mundo aqui que falou que vai participar da Febrava, estará lá como visitante, o João Paulo, Marcos Flávio, William Portela, os grandes amigos aí do setor que estão ali no dia a dia da refrigeração. Visitem a gente lá no stand, venham tomar um café com a gente, bater um papo para a gente poder também se encontrar presencialmente e não só ficar apresentando o webinar aqui, tá certo? Então, agradeço a presença de todos vocês, deixo aqui o contato do WhatsApp da Kemurs. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de algum material, tem o nosso WhatsApp, DDD 11 99137 0560, ou o nosso saque,
precisa ligar, tirar alguma dúvida, 0800 724 0506, que a gente tem nossa área de marketing e atendimento ao consumidor 100% ligado aí para atender vocês, tá? Precisou de alguma informação, boletim técnico, boletim informativo de produto, ficha com dados de segurança, FDS, antiga FISPIC, também entre no nosso website aqui, freon.com.br, option.com.br, para a gente poder fornecer ali todos os materiais para você. O Lucas também comentou, Lucas Henrique comentou que também estará na Febrava. Um grande abraço aí, Lucão. A gente se encontra lá e agradeço novamente a presença de todos vocês. A gente ficou quase 2 horas batendo um papo aqui sobre boas práticas de refinação, fatos ou fakes, mas agradeço novamente a presença de todos vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso e nos vemos em 2 semanas, hein? 9, 10, 11, 12. Esperamos vocês lá na Febrava, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Valeu!